Olá a todos que nos acompanham no nosso canal Papo Leve, o que a vida nos traz. A gente traz assuntos de uma forma mais leve. Se você é novo por aqui, ativa o sininho para que você nos acompanhe. Toda sexta-feira da manhã sai um novo vídeo para você. E hoje nós temos uma convidada em especial aqui conosco, a Juliane, que é nossa amiga e colega do Humanoterapeuta. O nosso assunto de hoje é o que está por trás da procrastinação. Você costuma procrastinar? Você sabe o que tem atrás dessa procrastinação? Por que você faz isso? O que tem? Qual é a dor que está por trás? O que acontece no teu sistema que você acaba procrastinando e deixando as coisas para depois? Isso é um pouquinho do que a gente vai falar, né, Ju? Para você. Sim. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, não sei quem vai ver de dia ou de noite, enfim. É isso, Gi, porque a procrastinação, o que eu tenho percebido? Que a gente não nota o que está causando, qual é o impulso que nos leva a procrastinar. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de perceber o que a gente sente, os gatilhos que nos levam a alguns comportamentos repetitivos, a padrões repetitivos, e não percebe o que leva à procrastinação. Ah, mas é que eu não gosto de fazer. Mas assim, será que eu não gosto de fazer de fato? Ou tem algo por trás que está me fazendo desistir daquilo? E o que eu tenho notado é o medo. O medo tem sido algo muito pontual para fazer a gente desistir. Então, às vezes, a pessoa, sem perceber, ela tem um medo de não ser aceita, um medo de ser rejeitada, um medo de ser abandonada, e aí ela acaba procrastinando, deixando de fazer algo que é importante para ela muitas vezes, que é algo para construir uma coisa boa para a vida dela, mas ela prefere não arriscar. E aí, Eli? É, então, é isso, né, Ju? Quando a gente vai buscar lá na etimologia também, o procrastinar, né? Vem do latim procrastinatus, né? Pro quer dizer à frente, e crastinatus quer dizer de amanhã. Então, a palavra já traz, né? Então, essa procrastinação, deixar para fazer mais adiante, deixar para fazer num momento do futuro. E quando você traz ali a questão do medo, né? O medo, ele está ligado com a emoção. Então, quando junta essas duas coisas, não tenho muito interesse, não estou com muita vontade, mas também estou com medo de fazer. Estou com dificuldade de enfrentar essa ação. Então, vou deixando para fazer mais para frente, né? Então, isso que você estava colocando do medo, eu acho que faz muito sentido. Também percebo como uma razão muito forte que impede as pessoas de fazerem o que elas podem fazer hoje, né? Elas deixam para fazer amanhã. Amanhã, dá para fazer depois de amanhã? Dá. Então, vou deixar para depois de amanhã também. E de repente, vai fazer quando está ali no último respiro, né? E uma das coisas, assim, que eu percebo que associa. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho medo, para mim está tranquilo fazer. Também eu gosto de fazer, então eu não tenho problema com a vontade, porque se eu não tenho medo, se eu gosto, mas aí ainda assim procrastina, né? Ainda assim, às vezes, vai resolver ou ter a ação em cima ou no último momento. Eu percebo assim que uma das coisas que impedem bastante a pessoa de fazer no momento que ela precisa fazer é quando ela tem algum problema com foco,
alguma dificuldade de atenção, algum transtorno, ou alguma coisa assim, mais acentuada, e muitas vezes a gente se coloca numa posição de não ação. Quando a gente se distrai com coisas à nossa volta. Mas daí esse se distrair é uma ação voluntária. É quando eu pego meu celular e fico ali na rede social. Sabe? Então, quando a gente se distrai também com coisas de uma forma voluntária. Não tem a ver, tem todas essas questões aí. O medo, eu acho que é um fator emocional forte, né? Que envolve o ânimo, a disposição da pessoa. O interesse, quando não se tem interesse, mas também a nossa distração. E essa distração, ela pode ser, eu escolho me distrair, ou pode ser alguma coisa patológica, algum transtorno, alguma coisa assim, né? Então, no meu olhar, tem mais esses outros itens também, né? Não sei, Ju, como é que tu vê isso? Essa questão das redes sociais. Sim, assim, às vezes a gente escolhe se distrair e percebe que aquilo ali está fazendo você procrastinar e vai fazer também gerar muita ansiedade, porque você vai sobrecarregar sua mente. Então, você tem a questão do, ok, às vezes eu não faço porque eu não gosto, aquilo não está ressoando comigo, eu estou fazendo pelo tem que, porque acredito que tem que ser assim, então eu vou procrastinando. Mas muitas vezes essa questão de se dispersar, tem os transtornos que vão levar você a não querer fazer, né? A questão do foco, principalmente, tem dificuldade com o foco. Só que tudo isso vai acumulando e conforme a gente não vai resolvendo as coisas pontualmente, a gente vai deixando, posso fazer amanhã, posso fazer amanhã. Aquilo vai sobrecarregando o nosso sistema, a gente fica com a mente tão sobrecarregada, e aí vem também a ansiedade, né? Eu acho que é um ponto muito importante para a gente olhar, para não chegar num nível de ansiedade que acabe influenciando aí no seu bem-estar. Porque não fazer as coisas que você precisa fazer vai te levar para um lugar de vazio. Você está ali, você não está criando, você não está manifestando, você não está produzindo. E aí é importante entender o porquê que eu não estou produzindo, né? Se aquilo não ressoa comigo, eu posso recalcular a minha rota, posso mudar, posso criar novos caminhos para que eu me sinta melhor em fazer as coisas que eu preciso fazer. Agora, às vezes é apenas essa questão de não ter ressonância. E aí a gente precisa ter o quê? Autoconhecimento, se entender, se conhecer. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei. Essas questões que não combinam comigo, eu consigo modificá-las. E aí eu vou colocando esse movimento em ação, vou colocando esse projeto em ação. Agora, as questões que eu procrastino mesmo em tomar decisões por julgamento, por receio do que o outro vai pensar. Então, aí tem que entender a causa, né? O que é, qual o gatilho que está ali, né? Voltado com ligado com essa questão mais emocional da pessoa. Exatamente, Ju. E você estava falando aí, eu até pensei aqui, me veio a palavra justificativa, né? Uma maneira das pessoas também olharem para isso, né? Porque eu estou procrastinando. Então, eu dou uma justificativa sempre para aquilo, por que eu não estou realizando, por que eu não estou fazendo, por que eu não estou agindo. Aí eu sempre dou, eu percebo muitas pessoas, elas sempre trazem uma justificativa em cima daquilo, por que ela não realizou, né? Então, às vezes eu preciso fazer um movimento, mas quando eu tiver tal coisa, ou quando eu conseguir tal coisa, aí eu faço. Aí aquela coisa você não consegue, né? Não conseguiu comprar, que precisava de uma determinada
coisa para ir lá e realizar, você não consegue fazer esse movimento, então eu sempre digo, por que que você não fez? Sempre tem uma justificativa ali por trás, né? O quanto as pessoas se apegam a isso para dar uma justificativa do porquê que ela não realiza, né? Que a gente precisa ter uma atenção muito grande na nossa vida em relação a isso, né, Ju? Sim, porque aí a pessoa acaba entrando naquela questão do vitimismo, né? Que aí eu vou, comigo é tudo difícil, comigo as coisas não acontecem, para mim tudo dá errado, e eu vou reforçando pensamentos negativos, fazendo mais e mais afirmações negativas sobre a minha pessoa, reforçando crenças que não são saudáveis. E aí não consigo sair daquele lugar, né? Fico patinando, e aí se torna muitas vezes aquela pessoa chata, né? Porque você chega perto de alguém que está sempre com problema, sempre na dificuldade, sempre com aquela energia mais pesada. Como que vai criar motivação para fazer as coisas? Como que vai ter energia para sair do lugar? E aí fica preso nesse vitimismo também. Eu também percebo isso. E quando fica muito pesado, porque ela acaba criando uma energia de dever, que ela está devendo algo. Porque ela sente que ela precisava fazer. Ela sabe que ela precisava fazer alguma coisa e que ela está procrastinando. Então, para o sistema dela, é como se ela estivesse devendo aquilo. E daí ela está numa frequência de dívida. Então, fica pesado. Porque se eu estou devendo algo, e daí começa a atrair outras coisas também que atrai com essa frequência, né? Que estão em sintonia com isso. Veja como fica pesado isso. Aí trazer para si, por que eu estou procrastinando? Eu acredito que uma forma boa de olhar para isso é olhar para ver o porquê que você tem que fazer isso que você está procrastinando. Ver qual é o motivo. Tem algum motivo? Então, por que eu preciso fazer isso? É para fazer uma coisa melhor. Se eu não sinto prazer em fazer isso, mas isso aí eu preciso para mim fazer aquilo que me dá prazer. Então, eu vou olhar para o objetivo de outra forma, entendeu? Aí aquilo vai te motivar. Aí eu preciso fazer isso. Para mim, eu vou falar um exemplo mais prático. O meu é os meus vídeos. Eu tenho dificuldade em fazer os vídeos. Eu não gosto. Mas eu faço porque, através deles, eu vou trazer clientes, vão me conhecer meu trabalho, e eu vou trazer clientes que é o que eu gosto de fazer. Aí sim eu vou estar no meu prazer. Se eu não me divulgar, se as pessoas não me conhecerem, eu não vou ter clientes. Então, eu não vou fazer o que eu gosto. Então, quando eu olho para aquilo ali, eu vejo a minha motivação. O que tem por trás disso aí? Aí fica mais leve, aí começa trazendo aos pouquinhos aquilo e vai ficando mais leve no teu sistema. Então, buscar. Tá desanimado e tem vezes que a gente desanima mesmo. E é normal, é a da vida. A hora a gente vai estar bem motivado, outras horas não vai estar tão motivado assim. Então, traga algumas coisas e tenha algumas coisas em mãos que você vai conseguir se motivar. Para essas horas, justamente para essas horas que você está mais desmotivado, olhando aquilo, aí vai te trazer a motivação de novo para você fazer o que você precisa fazer. Mas não simplesmente abandonar e deixar isso no vácuo, né? Sem fazer. Porque quanto mais você deixar... E tem vezes que tu resolve em 10, 20 minutos, mas tu demorou um mês enrolando. Então, olha quanta energia desperdiçada. Olha quanta energia pesada que você está trazendo para dentro, para você, para o teu sistema. Né, Ju? Não sei como é que você vê isso. Sim, tem alguns caminhos, é bem interessante isso, né? Tem alguns caminhos de Odu que eu gosto de ver muito essa questão do deixar para depois nesses caminhos e isso sobrecarregar. E é assim, igual a gente falou, às vezes é 20 minutos, mas você vai deixando, aqui gerando, a pessoa perde a atenção, ela fica desatenta, esquecida. E não é porque está com algum problema, porque está sobrecarregando o sistema. Está colocando tanta informação ali, tanta informação, e não está resolvendo nada, vai deixando, que uma hora entra em parafuso. O sistema não dá conta de organizar tudo o que precisa fazer. E é uma coisa que a gente
percebe nos caminhos tipo 11 e 8, que são caminhos que têm mais pressa, mais racional, e não consegue, às vezes, sair, está enrolado justamente porque não está colocando em prática os projetos. Então, é bem importante nesses caminhos olhar para isso. Eu acho que também isso que a Gi falou do organizar, né? Ver o para que eu estou fazendo aquilo. Tem que fazer um sentido. Se não faz sentido, e aí a gente entra no fazer o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente sabe que aquilo não é tão legal dentro da nossa rotina, mas é necessário. E aí eu vou fazer porque eu preciso daquilo. Aquilo vai me trazer um resultado. Eu vou fazer algo que não é tão confortável, mas depois eu vou ter um benefício. Eu preciso ter claro esse benefício. E às vezes a gente esquece de olhar o benefício que aquilo vai me trazer. A gente falou do vídeo, eu não tenho dificuldade do vídeo, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer dieta. Aí é um problema, porque às vezes eu percebo que eu fico me sabotando e procrastinando o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, porque eu quero chegar naquele lugar. E aí tem que fazer todo esse trabalho para trazer essa consciência, para fazer você ter a ação de realizar aquilo que você está se propondo. É chato de fazer, é chato. Mas não é melhor a gente poder vestir uma roupa e se sentir bem, se sentir confortável, do que ficar lutando com o guarda-roupa para entrar nas roupas? Então, daí você tem que ver qual que é o benefício que aquilo vai te trazer. Quanto mais claro o benefício, mais fácil é da gente seguir, né? Um plano. E Ju, quando você falou ali do mental, né? Faz muito sentido, porque esse faço amanhã é um plano, né? Eu tô aqui planejando, mas está tudo na minha cabeça só, né? Então, as pessoas que que se percebem adiando as coisas, transferindo datas, né? Estou falando fora do que é natural, o que é normal, né? Tudo quando está muito frequente. Quando está muito frequente, os adiamentos, as transferências, é um sinal de alerta para a gente se perceber, né? O que me impede de fazer? Porque, tudo bem, como você disse, o medo, vou investigar o medo. A vontade, vou investigar essa vontade. O objetivo, às vezes não tem por que fazer também, às vezes é só a gente colocou uma meta ali, uma situação que sentido que isso tem, né? Então, tudo isso, quando a gente começa a se perceber, a gente vai, assim, se percebendo, se observando, fazendo uma investigação conosco. Esse caminho do autoconhecimento, a gente está sempre falando dele e é uma chave que a gente precisa buscar para abrir essa porta do nosso movimento, né? Quando você fala ali dos caminhos de Odu, buscar também qual que é a minha principal característica, né? Como é que eu funciono? O autoconhecimento ele vai trazer, né? Como é que eu funciono? Se eu naturalmente já tenho dificuldade para uma ação, o que eu posso estar fazendo para me apoiar? As coisas que a gente precisa fazer, então se eu aquela orientação antiga que a gente já traz, né? De muito tempo. Se é algo que eu realmente preciso fazer, não adianta eu querer me distrair, não adianta eu querer, vou primeiro fazer algo mais fácil para depois, porque o difícil vai ficando mais difícil. Então, se eu tenho algo que eu realmente preciso cumprir, que preciso atingir, eu vou atrás disso primeiro. Depois eu vou atrás do meu lazer, do que é mais prazeroso. Então, a gente se colocar com essa disposição de fazer aquilo que precisa ser feito.
situação, esse exemplo dos vídeos, né, que a Gi trouxe, quantas coisas a gente faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte, não tem como a gente não fazer, senão a coisa vai ficar pela metade. Então, um outro ponto que eu acredito que é importante é a gente se colocar nessa disposição. Hoje eu tenho tal atividade para fazer, vou fazer logo cedo, porque aí depois, pronto, aí me sobra mais tempo para curtir o restante do dia, para fazer as outras coisas. E quando você fala da ansiedade, isso é muito real, né? É muito presente. Eu atendo várias pessoas com ansiedade. E aí a gente sempre vai olhando. Como é que está a agenda? Como é que está o teu dia? Como é que você está distribuindo esse tempo? Como é que está usando esses recursos, né? Então, a ansiedade também, ela não é o único, né? A procrastinação não é o único gatilho ali da ansiedade, mas é muito presente, né? Nos ansiosos, a procrastinação é muito forte. Então, isso também é algo que a gente pode estar utilizando como medida, como identificador. Eu sempre trago essa coisa, né? Porque é o meu cuidado, né? Às vezes eu estou fazendo uma coisa e não estou percebendo. Então, eu estou procrastinando? Não sei. Tá, mas espera aí. Então, vamos ver como é que está o nível de ansiedade, como é que está a resposta para os compromissos, né? Então, é essa identificação para a gente ter clareza, para daí depois ter as ações, né? Nessa linha. Faz sentido isso para você, Ju? Faz sentido. E uma coisa importante também nessa linha de olhar é a questão da obrigação. Eu acho muito importante perceber o que a gente faz, porque muitas vezes a gente se coloca no lugar de ser obrigado a fazer algo e fica se cobrando muito para fazer coisas que não estão dentro do nosso programa de vida. Fica se obrigando a ter uma vida de um jeito, a fazer as coisas de um jeito que tem que ser assim, que tudo tem que ser certinho. E essa obrigatoriedade de como as coisas têm que acontecer pode acabar levando a gente também para essa questão de deixar. Eu vou fazer, mas eu não sei, não estou afim hoje, vou deixando e vou acumulando e vou acumulando. Ou então muitas vezes a gente fazer, não está aguentando, não está dando conta e está se obrigando a fazer, porque acredita que aquele é o melhor jeito, é o único jeito. Então, a gente precisa olhar muito para entrar nessa questão dos movimentos, do que eu estou procrastinando, do que eu estou deixando, perceber, e é uma coisa assim, que às vezes muita gente fala, né, de, tudo tem que estar organizado. Não é, mas para algumas pessoas funciona bem. Tem pessoas que têm uma rotina, olhar para essa rotina, identificar o que igual ele falou, vou fazer o que é mais difícil, depois eu faço o que me dá prazer. Então, vou eliminar isso daqui da minha lista, já desocupa a minha mente, eu não fico preocupado com aquela ação que eu preciso finalizar. Então, às vezes, ter uma rotina mais organizada vai ajudar. Tem alguns clientes que eu atendo com ansiedade que o fato de tirar do mental, organizar isso na prática, apesar da dificuldade de colocar na prática, e isso a dificuldade vinha em, muitas vezes, não querer entrar em debate. A pessoa sentia que sempre que ela ia colocar uma informação dela em ação ali, ela ia ter que entrar num debate com alguém. E aquilo gerava uma frustração. Ela não queria brigar, ela não queria debater, ela não queria... E ela acabava procrastinando por causa disso.
Só que a mente ficava tão ocupada que daí as tarefas não saíam e ela não conseguia fazer e tinha crise de ansiedade. Então, só um pequeno gesto de organizar a minha agenda, e mesmo sendo ruim, mesmo sendo algo que vai me demandar mais trabalho, eu colocar isso em prática, já reduziu, assim, em zero as crises de ansiedade. Eu acho que essa parte de ter uma rotina ajuda bastante também para não procrastinar. Claro que às vezes a gente não quer fazer. Tem coisa que a gente pega na agenda, marca aqui, depois marca no outro dia e vai levando, porque não é uma coisa tão importante ou porque não é algo que tem uma urgência. Mas aquilo que a gente precisa fazer, que precisa sair do papel, a gente tem que ir colocando devagarzinho, e é questão de hábito, né? Eu acredito que conforme a gente vai fazendo, mais fácil vai ficando. E aí mais eu vou me conhecendo, mais eu vou entendendo por que que aquilo tá me pegando, por que que eu não quero fazer, e mais fácil vai ficando de lidar. Exatamente, Ju. E você falando isso, né, em relação, eu acho importantíssimo. Esse foi um movimento que eu fiz para mim. Tenho até que eu tenho uma pequenininha, que, ó, eu vou anotando, anotando, é como a Ju falou, às vezes a gente passa para o dia seguinte, mas está tudo bem. Porque quando às vezes a gente está aqui só na mente, né, que aí eu falo, eu tenho que fazer isso, 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 você coloca aqui. Automaticamente, você não está querendo fazer aquilo, vai sendo esquecido. Na hora que você anota, todo dia você vai ler, vai bater o olho, você fala, meu Deus, tem que resolver. Mesmo, não resolveu, escreve no dia seguinte vai estar lá de novo, na quinta vez que você lê, você vai ter que começar a olhar para aquilo e o que que eu faço. Então, eu acho uma maneira muito bacana, né, para a gente começar a olhar para não ficar procrastinando, tem uma agendinha, ou se não, tem aqueles plannerzinho, né, coloca lá na porta do teu guarda-roupa, onde você se sente mais confortável, escreve as coisinhas que você precisa ali estar resolvendo, fazendo, e não se cobra, não se julga, né, não fiz hoje, tá tudo bem, ok, amanhã eu faço, não tragam essa pressão. E uma maneira que eu olho, assim, que eu percebo em relação muito aos assistidos, né? Porque a maioria das vezes que a gente está procrastinando, porque a gente precisa lidar com aquela situação. Não importa se seja num relacionamento afetivo íntimo, no trabalho, na família, eu tenho que lidar. Só que aí eu fico enrolando para não ter que lidar com aquela situação. Provavelmente ali tem uma dor por trás. O que está causando essa dor? É uma insegurança, um medo da rejeição, ou um medo de ser incapaz? Então, ele vai ter uma dor por trás. Então, começa a se perceber, olha, né, não sei se a Ju vê assim, percebe o que você mais procrastina na tua vida. O que sempre tem algo ali que está acontecendo que parece que é sempre naquilo, naquele setor da tua vida, naquela maneira que é onde você está sempre dando uma enrolada. Por trás dali tem uma dor, e às vezes realmente a gente não consegue sozinho, né? Então a gente precisa procurar uma ajuda. E assim, eu percebo muito, o que eu percebo demais nos assistidos tem muito a ver em relação ao prazer. Porque ninguém quer sair do prazerzinho, né? E como a Ju trouxe, a Gi também falou um pouquinho, porque é aquilo, eu tenho que realizar algo, a Ju trouxe do trabalho em relação ao humanoterapeuta, a Ju falou, né, em relação ao emagrecimento, e até para uma dona de casa, né, se a gente pensa, às vezes nós, independente se você trabalha ou não, aquela casa tem que ser limpa, né, às vezes a pessoa não tem como pagar alguém para fazer aquele movimento para ela, eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que fazer isso, a gente não quer sair do nosso prazer, né? Falar, ai, que saco, vou ter que ir lá limpar, perder meu tempo, e não sei o quê. Então, sempre esse processo, eu percebo que esse processo, né, que as pessoas procrastinam muito, porque ali tem um resultado final, que vai ser lindo e maravilhoso para aquela pessoa. Só que para você chegar naquele resultado final, a maioria das vezes não tem muito prazer. Então, as pessoas, elas querem esse resultado, mas não quer passar por esse processo. E é aí que a gente precisa começar a desconstruir um pouquinho, né, Ju? Sim, não quer dar o tempo da construção ser feita, né?
muito pronto, tudo muito rápido, e não vê que vai precisar de um esforço. A gente vai precisar se esforçar para alguma coisa, passar por um período, muitas vezes, não é uma escassez, mas é de abrir mão de algum conforto para chegar no resultado. E às vezes a gente não quer, a gente só quer pronto. Só quer tudo já feitinho, quer o resultado. Quero chegar lá, mas eu quero sem esforço. Eu quero ter cliente, mas eu não quero fazer. Não vai acontecer assim. A gente vai precisar ter essa união de trabalho, de dedicação, e às vezes vai estar legal, às vezes vai estar mais difícil. Tem um dia que a gente está, né, com uma preguicinha ali, outra aqui, uma coisinha, dá uma enroladinha, mas a gente sabe que aonde quer chegar. Então, ter clareza do que você quer, nesse ponto, eu acho que faz muita diferença. Saber qual que é o seu objetivo, aonde você quer chegar, o que você... Você não tem clareza do seu objetivo, como que você vai se esforçar para conquistar aí? Fica mais difícil. Fica mais difícil porque eu tô perdido, só tô indo. E às vezes a gente vê, né? Muitas pessoas têm... Parece que não tem um pique, né? Não tem uma garra, não vai, não corre atrás. Mas assim, não é que não tem, é que ainda não surgiu essa coisa do prazer. Ela ainda não se descobriu naquilo que dá prazer, muitas vezes. E a gente vê isso muito nos adolescentes hoje em dia, né? Que eles estão num processo... Como ainda, hoje em dia, a informação é muita informação chegando, muitas possibilidades. Você tem possibilidade de fazer... Antigamente era tudo muito restrito, agora você pode fazer qualquer faculdade, você pode não fazer faculdade e ganhar muito dinheiro, você tem várias possibilidades. E aí tem tanta informação chegando na cabeça deles que eles não têm clareza de onde eles querem estar, para onde eles vão. E às vezes a gente julga e olha e fala, mas meu Deus, eu nessa idade. Mas era um tempo diferente, né? Hoje eles têm mais acesso a muitas coisas. E às vezes não é uma procrastinação, é só um alinhamento que falta. Ele precisa se encontrar, se conectar mais com ele, para ele ter certeza de onde ele vai chegar. E às vezes vai demorar mais do que foi com a gente. Vai ter um tempinho maior. E tá tudo bem. Agora tem que entender se é só o processo da fase, né, de se olhar e perceber, não, eu tô indo, eu tô caminhando, mas é um processo, eu estou construindo ele, ainda não sei, ou se eu tô simplesmente não fazendo, porque daí existe uma dor. Muitas vezes a necessidade de atender a uma expectativa não é um pouquinho, gente. A necessidade de atender uma expectativa é tão grande que a pessoa não faz. E aí tem que ver se ele está nesse processo de não fazer porque existe ali uma necessidade a ser atendida, ou se é só porque ele está na fase dele e está tudo bem. O que lido com meu filho, eu percebo a dificuldade que é, hoje em dia, a gente ter esse olhar para as crianças e ainda perceber as instituições querendo colocar eles todos num quadradinho. E é uma luta constante, porque ao mesmo tempo que a gente não pode ir contra, também não pode deixar e a gente tem que ficar equilibrando isso. Porque muitas coisas a gente sabe que é da essência da criança, muitas coisas a escola vai querer padronizar. É claro, fica mais fácil você lidar com várias crianças, todas se comportando certinho daquele jeito. E aí é um desafio enorme também. Aí vem o autoconhecimento, né, Ju? Para se conhecer, para ver, isso eu estou procrastinando mesmo ou é só do meu processo? Olhar para dentro e se perceber. Ter essa clareza, se é uma procrastinação ou se é somente alguma coisa que você está evoluindo, está amadurecendo, né, no processo. E talvez vai demorar um pouquinho mais. E eu acredito que o nosso mundo moderno ele traz muitas distrações, e é aí que a gente se perde.
Porque olha só, antigamente, não sei, eu já digo por mim, né? Lá eu era da era que nós tinha que ir na, como é que era o nome? Para alocar um filme na locadora, para alocar um filme. Hoje em dia tem o Netflix, que tem trocentos filmes ali, que tu até fica no tédio que você diz, ai, não tem nada de bom para me assistir. Antes a gente alugava um filme por final de semana. Tinha vezes que tinha que esperar aquele filme sair. Tu ia na locadora, não tava o filme, tu tinha que esperar, aguardar. Então, olha só como é que era, né? E agora não, é tudo muito, muito rápido. Então, tu acaba naquele prazer momentâneo. E como as coisas, nem todas têm esse prazer logo de cara, tu acaba procrastinando. Então, olhar para isso e ver. Trazer para você. Olhar, listar por prioridades, né? Ver o que é prioridade, o que você precisa fazer agora, o que não. Tirar as distrações um pouco. Agora eu vou me focar aqui. Pode até marcar. O que eu faço para mim? Marco, ó, essa 1 hora eu vou ficar aqui. Não pega o celular, tira o celular, senão as redes sociais te engolem ali, porque daí tu diz, eu não tenho tempo. Mas para ficar nas redes sociais, lá no feed, tu fica um tempão. Então, agora não é o momento. Tiro dali, eu tiro até de perto, boto carregar em outro lugar mais longe, assim, de mim, e daí agora eu vou focar e trazer o foco para você. Não, agora eu vou fazer isso, que eu me propus. Como diz a Eli, talvez seja a ideia de fazer mais cedo essas coisas, né? Que daí depois você já se liberou. Pronto, agora já fiz. Até daquele, ufa, um alívio no corpo, né? Já estou pronto. Então, já me despedindo aqui, já deixando já para o final. Olhar, liste para você. Quais são as suas prioridades? Procure saber qual é o ganho secundário de alguma coisa que você não está conseguindo fazer. Olhe para aquilo. Traga motivação para você. Veja qual é o resultado final. Tenha essa clareza. Olhe para isso, né? E olhe para você e veja o que você precisa colocar como prioridade. Se coloque como prioridade. Não deixe para depois. Não se abandone. Eu agradeço a todas vocês, agradeço também a todo mundo que está nos acompanhando. Curta o nosso vídeo, compartilha com quem você acha que vai ser necessário, tá bom? Vou passar para ele. E agradeço também a Ju pelo ter aceito o nosso convite, por trazer a percepção dela para esse assunto. Agradeço imensamente, Ju. Tá Meninas, pelo convite, foi um prazer. Eli, vou passar para Eli, depois aí a Cris fala e a Ju termina daí. Então, a minha mensagem final é esse convite para você se observar, porque a procrastinação, ela pode ter vários gatilhos, pode ter muitas provocações, né? O que faz com que eu procrastine? Pode ser, sim, um medo de conflito, de enfrentamento. Eu não quero me dispor, eu não quero me posicionar, então eu vou ficar, não vou ter atitude, né? Qual energia é mais forte em mim? A energia mental, a energia emocional, a energia de ação? É uma descoberta que a gente consegue fazer com autoconhecimento. Então, se a minha energia mais potente está no meu mental, o que eu posso fazer para me apoiar para que eu não procrastine? Essa ideia da agenda é excelente. Um despertador, quando tem coisas que a gente precisa fazer, coloca um despertador também. Todas essas sugestões ali, a lista de prioridades, mas principalmente eu preciso identificar aonde é que está, aonde que eu estou presa, que eu fico procrastinando. Porque se a minha energia de ação é menor e eu preciso realizar, de que forma eu posso estar me apoiando? Aonde eu posso buscar ajuda? O que eu posso estar fazendo por mim? Essas perguntas, essa reflexão que eu quero deixar aqui no final e o convite para
se você está fazendo o teu caminho de autoconhecimento para que você continue, e se você não está, que você comece. Porque até esse início, até essa autoobservação, talvez você já esteja procrastinando há algum tempo. Mas que resultado que isso está trazendo para a tua vida? Então, essa reflexão, esse olhar amoroso, de autoacolhimento, né? De se apoiar mesmo, né? Então, obrigada a você que está aqui conosco, obrigada a Gia, a Cris, é sempre muito bom estar com vocês, e uma obrigada essencial para a Ju, que hoje participa conosco. Obrigada por toda a tua entrega, Ju, por estar aqui e trazer a tua contribuição sobre isso. Um abraço carinhoso em cada uma de vocês e em cada um que nos assiste. Um beijo. Isso mesmo, Li, né? E eu também aqui, eu acho que as meninas aqui já trouxeram, né? A gente já trouxe bastante uma maneira de vocês começarem a se perceber e a olhar para tudo isso, né? Isso foi uma coisa que eu trouxe aqui, né? Finalizando, muito para a minha vida, né? Em relação a quantas coisas que às vezes a gente tem que realizar na nossa vida, do pequenininho ao maior, não importa o que seja, dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas metas, dentro dos nossos desejos, dentro dos nossos objetivos, não importa o que seja. Mas, às vezes, é difícil ali, como a gente trouxe bastante no programa, eu tenho que lidar, eu sei aonde eu vou chegar, mas eu lidar com aquele processo, que às vezes para mim vai ser um pouquinho mais complicado, e aí eu vou deixando tudo para depois, para amanhã, e a vida está passando. Então, eu percebo quantas as pessoas, né, que chegam para nós aqui, que todas nós somos terapeutas, né, as pessoas querem estar bem, as pessoas querem estar felizes, as pessoas querem estar em tranquilidade, em paz consigo mesmo, né, a levarem uma vida muito mais prazerosa para elas mesmas, feliz, né, para elas mesmas. Só que quanto mais eu demoro para resolver aquilo, mais vai se demorar esse meu chegar, né? Essa minha caminhada. Não tem um chegar, não tem um ponto final, né? A gente está numa eterna construção do nosso ser como espírito, mas olhar para tudo isso, tenta começar a trazer um pouquinho para o presente agora, o que eu tenho que fazer agora, o que eu posso fazer agora, nesse momento, hoje, né? Quanto mais eu enrolo, quanto mais eu procrastino, quanto mais eu demoro, né? Como disse a Ju, vai ficar no nosso campo. Imagina um monte de nuvenzinha aqui perambulando no nosso campo, que vai virar um trovão e sobrecarrega realmente, né? O quanto a gente precisa começar a limpar. Então, quanto mais eu demoro para realizar algo na minha vida para fazer, né? Mais esse processo desse meu desenvolver, desse meu encontro, dessa minha realização, eu estou demorando mais, né? Nesse processo. Deixo meu beijo aqui carinhoso para todas vocês. Juju, gratidão, amor, de você ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. A Juju ainda está meio agripadinha, né, amor? E estava aqui com a gente mesmo assim. Eterna gratidão, Juju. Um beijo para todos que nos acompanham aqui no canal e deixando a nossa palavra final aqui para a Juju. Gente, agradecer a vocês pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui e falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu acredito que aí, com todas essas colocações que a gente fez, eu quero deixar um convite para quem estiver ouvindo, que sente que procrastina, perceber a área que procrastina, que foi uma coisa que a Cris falou que é super importante. Porque atrás de tudo isso pode existir uma dor, pode existir uma criança ferida, pode existir um processo, um padrão que você traz familiar, e é muito importante olhar. Então, assim, claro que autoconhecimento é bom, você precisa se conhecer, com o tempo isso vai virando um exercício, vai se tornando um hábito,
Ter disciplina ajuda muito, que é muito difícil a gente ter. Então, assim, como que eu vou lidar com isso? Ah, vou colocar despertador, vou colocar bilhetinho. Só que às vezes a nossa mente, ela vai manipular, ela vai fazer a gente até esquecer de fazer o que a gente tem que fazer. Então, olha para a área que você mais procrastina. Olha com carinho, com amor, para você tentar entender o que está por trás. Qual a dor que está te colocando nesse processo, né? Que muitas vezes não é consciente, mas olhando para isso com carinho, você vai conseguir achar pelo menos uma luz para você entender e aí começar a procurar o auxílio, que é muito importante, porque deixar de fazer pode gerar ansiedade, como a gente colocou, e outras coisas, depressão. Então, assim, olha para o seu processo, seja amoroso com você, e vai dar tudo certo. Meninas, foi um prazer, eu estou realmente gripadinha, mas estou aqui contente pelo convite, né? Espero ter colaborado. Um grande beijo para cada uma de vocês. Estou com saudade já. Logo, logo a gente se vê, se Deus quiser. Ju, Tchau, fala tua Juju. rede social, Ah, fala é tua rede verdade. social para o pessoal meu que quer fazer Instagram, terapia contigo. tá, meu Instagram é @Juliane Bittencourt. Juliane com 2 L's. Tá. Aqui a gente faz tratamento, faz mapa de Odoo, para autoconhecimento é muito importante. É isso, meninas. Beijão. Bom, obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo no coração de todos. Tchau.